O advogado de Mauro Cid conversou com Basília Rodrigues e trouxe essa mudança de postura. Ele tinha dito inicialmente que não iria ir ao expediente da delação premiada, mas agora diz que sim, que pode ser que Mauro Cid preste um novo depoimento à Polícia Federal, trazendo novos elementos. Nem a própria idade dele, ele recebeu antes uma série de visitas de auxiliares de Jair Bolsonaro. Numa tentativa... Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 24 de março de 2024, são 8 horas da manhã. Moraes não é Moro, Gonê não é Aras, PF não é boba e áudios de Cid não são vaza-jato. O que houve nesse episódio da confissão de Mauro Cid em áudio de que estava sendo pressionado pelo Alexandre de Moraes, estava sofrendo tortura, etc., tudo isso é visto pelo STF como uma armação que tem nome e endereço do autor. O Supremo Tribunal Federal está convencido de que Bolsonaro e o seu entorno estão por trás das falas de Mauro Cid reveladas em áudios na revista Veja. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Você tem aqui a coluna de Eliane Cantanhede no Estadão deste domingo, dia 24, em que ela diz basicamente o seguinte, para não perder tempo. É absurda a comparação que tentam fazer entre a Vaza Jato e a fala de Mauro Cid e o fato de colocarem o Mauro Cid nessa posição e usarem o Dallagnol, figuras da Lava Jato, que cometeram, e elas sim, crimes de tortura, que prendiam, deixavam celas com luz acesa para a pessoa não poder dormir, faziam todo tipo de atos de tortura contra aqueles que prendiam, deixavam presos indefinidamente. Com Mauro Cid não aconteceu nada disso. Inclusive a própria colunista, que não é famosa por apoiar teses contra a direita, ela mostra que Alexandre de Moraes não tem nada a ver com Sérgio Moro. Alexandre de Moraes é um juiz de carreira, inclusive promotor público, e é um jurista respeitado, diferente de Sérgio Moro, que era tolerado, falava-se de Sérgio Moro que ele era tolerado pelo judiciário, apesar dos seus métodos, porque ele conseguia resultados. O que era conseguir resultados? Conseguia extrair confissões de pessoas processadas pela justiça criminal, e ele fazia esse tipo de prática, passava por cima de provas, fazia acordos com procuradores. Não é esse caso, o advogado do Mauro Cid estava ao lado dele o tempo inteiro e isso não vai colar. Mas esses áudios têm algo muito específico aí que precisa ser descoberto. Para quem o Mauro Cid enviou aqueles áudios contando um monte de mentiras e por que ele fez isso? O fato é que o áudio de Mauro Cid expõe PF Moraes a paralelo com Moro e Lava Jato, e o Supremo tem desconfianças muito concretas sobre esse assunto. Na verdade, nos áudios revelados pela revista Veja, o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro acusa a Polícia Federal de tentar criar narrativas e afirma que Moraes, magistrado do STF que homologou a colaboração premiada, já tem a sentença pronta. E aí o STF, os diálogos divulgados pela Veja levantaram suspeita em uma ala do STF de que são uma tentativa de armação bolsonarista para tentar desqualificar as investigações. No caso da Lava Jato, um dos principais delatores, o ex-executivo da Odebrecht, Alexandrino Alencar, afirmou em 2022 que sofreu pressão para envolver Lula em seu acordo e colaboração. Alencar diz ter pressionado a chegar ao limite da verdade, etc., e depois isso se configurou
verdade por conta dos áudios que mostravam não o Lula dizendo que estava sendo pressionado, mas os próprios procuradores da Lava Jato dizendo que estavam conspirando junto com o Moro contra o Lula, impedindo a defesa de agir, botando escutas no escritório dos advogados de Lula. Então não tem o menor paralelo, não tem a menor chance de dar certo, mas o Supremo Tribunal Federal está muito mais do que convencido de que Bolsonaro é o autor, sob pressão, da fala dessa delação subterrânea de Mauro Cid, e acreditam os bolsonaristas que os áudios que a revista Veja divulgou foram de recados do Bolsonaro, de recados do Mauro Cid para agentes do Bolsonaro, como esses que o pressionaram antes de começar a CPI. Então veja que esse vídeo que eu coloquei, essa reportagem da CNN que eu coloquei no começo aqui, sobre a pressão que o Mauro Cid sofreu antes de fazer a primeira delação do Bolsonaro, foi com emissários de Bolsonaro. E esses mesmos emissários são aqueles que o STF acredita que pressionaram Mauro Cid, e já está aberta na Polícia Federal, minha amiga, meu amigo, uma nova linha de investigação para descobrir a quem Mauro Cid mandou esses áudios. Se for detectado que esses áudios foram enviados para o círculo íntimo de Bolsonaro e para gente com a qual o Mauro Cid não pode falar, não poderia ter contato, as prisões preventivas vão aumentar, vão prender essas pessoas e vão prender o Bolsonaro preventivamente por obstrução da justiça. Enquanto isso, o que pode acontecer com Mauro Cid e investigações após nova prisão. Acusado de descumprimento das medidas cautelares de obstrução da justiça, o Mauro Cid foi preso após descumprimento das medidas cautelares. Peça-chave nas investigações apura o envolvimento de Bolsonaro. Após o vazamento de áudios em que colocava em dúvida sua delação premiada, Cid foi convocado para prestar depoimento. O Supremo, em nota, esclareceu que o ex-ajudante de ordens teve prisão preventiva decretada sob a acusação de descumprimento de medidas cautelares. A audiência ocorreu após a publicação da reportagem da Veja com áudios em que o Mauro Cid fazia essas acusações. Embora a decisão do ministro ainda não tenha se tornado pública, o advogado considera que, se Moraes entender que Cid atuou para obstruir as investigações, vai anular a delação dele. Enquanto isso, o Lira promete à oposição decidir sobre novas CPIs nesta semana. A CPI de Marajó e do abuso de autoridade. São CPIs todas de interesse de Bolsonaro e do bolsonarismo. Essa da Ilha de Marajó é aquela história da Damares, de que de sevícias que ocorriam com as crianças em Marajó. O Ministério Público Federal foi lá investigar, não achou nada do que Damares denunciou, e então denunciou a própria Damares e pediu a ela uma indenização de 5 milhões de reais para a população da Ilha de Marajó, difamada pela Damares Alves. Agora ela tenta fazer isso, está conseguindo fazer com que a oposição instaure uma CPI para investigar o nada, para fazer barulho, para mostrar que havia alguma coisa a investigar na Ilha de Marajó. E aí as autoridades vão ter que ser duras com ela, ou então realmente a coisa vai começar a ficar difícil no Brasil. E a CPI do abuso de autoridade é essa envolvendo Mauro Cid. Querem transformar isso numa CPI. E é por isso que o STF já mandou investigar esse caso, porque esses áudios do Mauro Cid não vão ficar por aí. Então é preciso mostrar
o que está claro para todo mundo, que ele está sendo pressionado a mando de Bolsonaro. Racha entre parlamentares atrasa avanço de PEC das igrejas. Segmento da bancada evangélica ligado ao bolsonarismo faz exigências ao governo e ajuda a travar a tramitação de matéria que pode custar caro aos cofres públicos. Bom, eles se dividem e têm que voltar a pagar imposto. Antes assim, o PL de São Paulo vai recorrer da decisão em segunda instância da Justiça Paulista que proibiu Michele no Teatro Municipal de São Paulo. Uma coisa sem sentido, Michele não tem ligação nenhuma com São Paulo, ela é de Brasília, é de Ceilândia, não é uma cidade satélite de Brasília, não tem nada, absolutamente nada com São Paulo e não existe a menor justificativa de usar um teatro como o Teatro Municipal de São Paulo para fazer uma homenagem a ela e o custo daquele teatro, que é caríssimo, você para alugar aquele espaço para fazer qualquer coisa, custa 150 mil reais, não é? Tem desgaste das cadeiras, do local todo, quando você enche de gente, você desgasta o local, tem gente que quebra coisas sem querer, por querer, não é? Então tudo isso é um absurdo e a justiça em segunda instância, um desembargador proibiu e agora o PL vai recorrer. O Bolo diz que, que se não privatizarem a Sabesp agora, não vai privatizar nunca mais, porque se ele vencer a eleição, ele não vai permitir a privataria da Sabesp. Depois de prender os suspeitos de serem os mandantes da morte de Marielle, a Polícia Federal mira os que atrapalharam as investigações. E não foram poucos, pessoal. O que acontece é que juízes, delegados, investigadores foram transferidos, foram tirados da investigação porque estavam chegando perto dos mandantes. Hoje pela manhã a Polícia Federal prendeu, ontem à noite, hoje de manhã, a polícia prendeu o Chiquinho Brazão e agora a gente pode esperar aí que vão vir mais notícias sobre essa investigação e eu acho, na minha visão, é muito pouco esses suspeitos de serem os mandantes. Não acredito que eles teriam força para barrar tanto as investigações como barraram, mas aí a gente tem que deixar a Polícia Federal investigar. Juiz de Fora vai fazer uma marcha reversa. Poucos sabem, mas em 1964, um general de nome Mourão saiu de Juiz de Fora, lá ficava um batalhão de onde partiram as tropas em 31 de março de 1964, para marcharem sobre o Rio de Janeiro. E agora a cidade quer se livrar dessa pecha de origem do golpe de 64 e quer fazer uma marcha reversa do Rio de Janeiro para Juiz de Fora, voltando para Juiz de Fora para restaurar a democracia a partir de lá. E o Lula vai escolher o vice de João Campos, do PSB, na Prefeitura de Recife, que é basicamente um bastião para o Lula, não é? A terra do Lula, o estado natal do Lula, e o PT está fazendo isso esse ano, nesta eleição municipal, em vez de ser protagonista, como em São Paulo, está apoiando outros partidos. Passeio de barco com Lula e volta na Paulista. Macron, o presidente da França, vai ter uma larga agenda no país, ele vai para Belém por um passeio de barco até uma reserva indígena. À noite ele vai para o Rio de Janeiro para participar de um evento militar, na quarta-feira, dia 27. Depois vai lançar o submarino Toneleiro, o submarino nuclear de um programa que o Lula firmou com a França em 2008, no segundo mandato. De tarde ele vai participar de um fórum econômico em São Paulo, o Macron com o Lula. Na quarta participa de um jantar com personalidades da cultura brasileira
e no dia seguinte vai ter uma reunião com a cúpula do governo em Brasília, e o assunto Mercosul, Mercosul e a União Europeia vai estar no centro da conversa. E o Lula vê ato da esquerda sem sentido, foi um ato microscópico, produto de voluntarismo, deu tudo errado, foi uma quantidade ridícula de pessoas. Isso vai ser instrumentalizado pelo bolsonarismo para mostrar que Bolsonaro tem muito mais apoio que a esquerda, que o PT e que Lula. O Lula, o Boulos ficaram longe desse ato porque eles sabiam que ia dar errado e que ia ser politicamente um desastre, e é aquela mesma esquerda que só faz besteira ano após ano e abusa do voluntarismo. O que é o voluntarismo? Eu quero fazer, eu vou fazer, não importa o resultado, eu vou fazer porque eu quero fazer. E olha o resultado, é horrível, as fotos são sofríveis, olha, uma quantidade mínima de pessoas em toda parte, é realmente muito chato isso. Olha aqui, em São Paulo foi ridículo o negócio, realmente não tem o menor sentido o que foi feito nessas manifestações, dentro das 4 linhas. A fé não costuma falhar, mas Malafaia, você vê, só fotos fechadas, porque era um pouquinho só de gente, é muito complicado. A esquerda precisa, olha só isso, gente, olha só isso, o Bolsonaro deita e rola em cima disso, né? O Bolsonaro deita e rola em cima desse tipo de coisa. É uma tristeza, olha só que tristeza. Enfim, vamos lá. Pessoal, eu agradeço a atenção e deixo o meu abraço para todo mundo.